E hoje, no Vale Rural, nós iremos tratar de apicultura. É isso aí, pessoal. E estou ao lado aqui do Daniel Fernandes, que é apicultor aqui em Itamorandiba. Daniel, conta pra gente um pouco aqui, para um pequeno produtor, caso queira começar nesse ramo de apicultura, o que ele precisa saber em primeiro lugar? Bom, muita coisa. Nada se faz hoje sem experiência. Muitos que começam sem curso, mas eu diria que a primeira coisa é fazer um curso do Senar, que é líder em formação inicial do apicultor, né? Ali ele aprende os primeiros socorros para quem é alérgico à apicultura, ele aprende um pouco sobre como processar a cera dos enxames, ele vai aprender também os riscos que a atividade tem, assim como qualquer uma outra, né? E a fazer o manejo correto do enxame para que ele seja produtivo. Sim. Mas para início, a pessoa precisa de, então, ter o curso, depois ele precisa de comprar as colmeias, né, para ir liscar e pegar. Tem várias formas de você formar o seu plantel na apicultura. Você pode comprar enxames já prontos, de alguém que já tenha para vender. Você pode iscar, que é nessa forma que eu vou mostrar aqui, ó. É colocado tirinhas de cera de mais ou menos 5 a 8 centímetros e você coloca na caixa, onde é colocado numa certa altura, onde os enxames que estão enxameando de outras colmeias ou da natureza, vem e entra aqui no alvado, né, e passa a morar nessa caixa. Depois dessa caixa povoada, a abelha vai puxar o quadro. Puxar, a gente fala é o quê? Que a gente fornece a cera assim, ó, além de pequena, só a lâmina central com o formato dos alvéolos. A abelha vai vir e vai puxar os alvéolos, que é o caso desse quadro aqui já pronto. Nesse quadro aqui, a abelha vai colocar, aliás, nessa parte aqui da caixa, a abelha vai botar, a abelha rainha vai botar as suas crias aqui. Depois, quando o enxame enche essa caixa, é que a gente entra com a melgueira, que é onde haverá a produção para o nosso consumo ou para a nossa colheita. Tá? Melgueira, então, é outra parte, é outra É aquela caixa que nós vamos mostrar na casa de mel, que é onde estão os quadros de mel para ser centrifugado. Se você perceber bem, você vai ver que esse quadro aqui ele é maior, ele é o dobro do outro. Sim. Então, esse é a câmara de cria, onde as abelhas vão puxar a cera, a rainha, né? Uma única abelha que é a rainha que vai botar e vai povoar esse enxame. Quanto maior o enxame, melhor. Então, o apicultor tem que se informar, né? Onde comprar esse material nas marcenarias que fazem as caixas. Tem que ser um material dentro do padrão, para que ele não passe raiva no campo, né? Tendo um quadro maior do que esse encaixe aqui, ou tendo a caixa grande demais e os quadros vão cair, porque no espaço aqui da caixa, Langstroth, que foi o criador dessa colmeia, ele observou lá a natureza. Isso aqui que fica daqui até aqui é chamado de espaço abelha. Esse quadro aqui não vai encostar no fundo aqui da colmeia, é onde a abelha passa para fazer as limpezas, as inspeções que precisa de fazer. Então, tudo isso tem que ser observado. Daniel, e onde eu encontro material para mexer com a apicultura? Então, uma parte é a parte de madeira, né? Nas marcenarias, em Itamorandiba, em quase toda a região aqui, tem as pessoas que fazem as caixas. Aí vem a parte de inox, que é lá da Casa de Mel, que aí você consegue comprar em Belo Horizonte. Em Itamorandiba também tem um produtor, que fazer um merchandise aqui para o Davi, é lá na Metalita, Sim. Ele também fabrica. Mas tem que ser hoje tudo em aço, inox, e tem que ser o aço de boa qualidade, né? Que as boas práticas de produção vai cobrar isso na hora que você estiver extraindo o seu mel. Então o acesso dele primeiro é com as caixas, depois o material inox para ele centrifugar o mel, rodar, decantar, ou ele pode fazer isso via associação, onde ele não precisa de investir, ele pode usar. Então tem essa possibilidade também. Tem, a Apita aqui em Itamorandiba tem muitos kits, né? Onde a pessoa pode utilizar, sendo associado. Né, e adequando às normas da associação. Aí, claro, lá tem as regras
mas também tem os direitos do apicultor que se torna associado da APITA. Bacana. E essa parte de legislação? Tem uma legislação que trata como trata qualquer outro produto alimentício. Por incrível que pareça, a nossa legislação é a mesma que legisla sobre queijo e leite. Infelizmente, nós não temos uma legislação própria do mel. Tem uma de uma forma geral, né, que vai ter as mesmas boas práticas de produção e que você tem que seguir. Nosso mel hoje, a maioria é exportado, onde parte desse processo é feito lá no entreposto que nos compra o mel, tá? Tipo uma filtração mais completa para tirar micropartículas, é feito lá. Nós fazemos aqui um início, né, uma pré-filtragem, onde o mel no tambor, chegando no entreposto, passa por essa outra parte. Quando o mel como é que diria, fracionado, que é o meu caso e de alguns outros, aí sim a gente tem que fazer numa peneira mais fina, num filtro mais fino, para que esse mel fique bem filtrado e possa ir para as prateleiras, para as feiras, né? Sim. E para os eventos. E tem algum órgão público que a pessoa precisa procurar para estar de acordo com essa legislação? Ah, sim. Boa pergunta, Elisa. Hoje, os enxames, os nossos apiários, passa pela mesma fiscalização ou pela mesma empresa que fiscaliza o gado, né? Que é o IMA. Então, hoje, não é que eles vêm te fiscalizar, eles te ajudam a fazer a coisa dentro das regras, né? Então, hoje, um dos passos do apicultor é registrar os apiários dele lá no campo com georreferenciamento no IMA, assim como se registra um gado, né? O pecuarista comprou um gado novo, a vaca pariu ali, ele tem que ir lá e registrar esse bezerro. No caso da apicultura também, as nossas caixas já estão, inclusive, cadastradas no IMA. Porque também tem esse transporte, né? Isso, exatamente, falou certinho. E até mais pelo risco do transporte de uma abelha que vem de fora trazer doença, ou da nossa ir para um outro estado e também levar alguma doença, né? E está sendo muito difundido várias doenças aí das abelhas, o besouro da colmeia, por exemplo, e isso o IMA faz com muita prática, com muito cuidado para evitar essa contaminação. Agora, é claro, vai acontecer quando o apicultor não obedece, né, e faz de forma clandestina a criação de abelhas e não registra o seu rebanho, os seus enxames, né? Sim. Rebanho lá do gado, mas aqui no caso seria os seus apiários. Sim. E existe uma documentação necessária também, já pré-estabelecida, que você pode dar a dica para o produtor ele se organizar, né, o produtor que deseja ir trabalhar com a apicultura? Então, ele precisa no acesso dele nos apiários, quer seja de terceiros a área aflorada lá, ou dele mesmo, ele precisa de ter o georreferenciamento para levar para o IMA. E depois as informações pessoais dele, se a terra é dele, se é um comodato, né? Não é nada difícil não, a ficha é bem extensa, é bem burocrático, mas nada impossível. Posso comprar, eu posso capturar, tem a legislação Sim. que impeça isso, como que funciona? Não impede, você pode fazer de ambas as formas, tanto capturar os enxames lá na natureza, capturar que eu digo, armar a caixa isca, isso aqui é uma caixa isca, que vem uma tampa aqui por cima, e a gente coloca lá e a abelha vem e entra por causa do cheiro da cera, né? A gente costuma colocar alguns atrativos também. Mas não tem legislação nenhuma que te impede de fazer isso. E também não te impede comprar, desde que você compre observando a legislação que o IMA impõe, né? Que essa abelha, lá onde você comprou ela, tenha também o registro no IMA. O transporte você vai ter que ter GTA, assim como tem do gado, né? Mas é basicamente isso aí. Essa parte da legislação, tudo ok, já montei o meu apiário, e qual que é o próximo passo? Bom, já fiz o treinamento, já fiz tudo. O próximo passo é você ter comércio para esse mel, né? Você tem que procurar ou os entrepostos que nos compra, busca aqui na porta, ou então buscar o mercado fracionado nacional, que não é muito fácil. Aí sim a burocracia aumenta. Aí você tem que ter selo de inspeção para colocar nos supermercados e vender até fora do município. E existe melhoramento genético das abelhas? Boa pergunta, existe sim. Na apicultura nós estamos passando por esse processo. Em várias partes do Brasil já se trabalha o melhoramento genético. Nós aqui estamos muito atrasados ainda e penso que nós vamos chegar a um tempo em que nós vamos ter a maior produção de mel, não pela quantidade de abelhas, mas pela qualidade dessas abelhas. E você observando no campo as suas rainhas, as suas abelhas, pela produção, pela estatística de produção, você sabe se aquela abelha é boa ou não. Então você vai tirar filhas dela, de rainhas dela, para introduzir nas outras que não estão produzindo. E isso faz com que nós produzamos mais com menos.
lá no campo, existe alguma manutenção desse equipamento? Como que funciona? Nossa, e como tem, Elisa, todo mundo pensa que o mel chegar na sua mesa, ele já chega prontinho, do jeito que a abelha tira lá. Realmente, ele já está pronto. Sim. Só que o processo hoje, ainda mais numa escassez de flor, cortes constantes e precoces das floradas, né? Se você não manejar esse material lá no campo, você não produz mel. Um deles é essa questão da troca de rainha genética, né? O outro é a troca da cera. Quando a cera vai ficando preta, você tem que trocar. E aí é a hora que você pega e coloca uma lâmina dessa novinha, ó, e isso tem um preço. Sim. Preço e muito trabalho, muito suor, né? Literalmente, porque a gente trabalha com a roupa quente, fechada, então é suor mesmo. Então 1 quilo de cera hoje está em média de R$75, você tem que ir trocando para que a abelha trabalhe melhor nesses quadros. Entre esses tem muitos outros manejos. Quando você vê que a florada está escassa, você tem que tirar esse enxame daqui e levar para onde tem flor, né? Por que não dizer, né? O apicultor consciente hoje, se ele é dono da terra, o correto seria ele plantar árvores melíferas que tenham uma grande produção de mel. Porque a gente só fica esperando que a natureza faça o papel, mas a gente tem que colaborar para isso, né? Sim, com então, certeza. já temos muitos manejos e tem muitos outros que eu acho que precisam ser implementados, como, por exemplo, plantar árvores. E existe certificação para o mel? E o que essa certificação ajuda o produtor? Nossa, e muito. A certificação é uma pena que é muito burocrático no Brasil, eu penso que é muito burocrático. Mas nós temos 3 tipos de inspeções. O SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, daí você poderia vender o mel só no comércio local. Isso para fracionamento, tá? Para exportação não precisa cifrar. Tem o IMA, o selo do IMA, que seria você vender no estado, e o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Aí você já pode vender em todo o país. Com o CIF você pode até exportar. Porém, o processo e o investimento não é muito barato. Lá no preço final do mel ele sai bastante caro. Sim. Sai bem puxado, mas agrega valor e segurança para quem come, né? Para quem compra esse produto. Maravilha. E aí eu queria ver também como que acontece esse processo da colheita. Vamos ver na prática? Vamos ver. Vamos lá, gente. Corre o risco, mesmo tendo essa proteção, da gente não conseguir fazer esse trabalho? Se for uma pessoa sozinho e for um apiário grande, costuma o apicultor correr. Né? Às vezes ele não dominou bem o enxame, aí ele tem que correr. As abelhas tampam a visão, enche essa frente aí, tá. Entendeu? Aqui a gente costuma fazer isso aqui, ó, para levar a melgueira embora. Nossa. Eu não posso levar a abelha. É muita abelha. Aqui tem essa tela porque eu trabalho com tela excluidora. Assim a rainha não bota em cima na minha melgueira. Sim. Entenderam? Aí aqui ela fica só aqui, ó. Eu vou levantar um quadro de cria para vocês verem a diferença. Lá é mel, aqui é cria, ó. Vamos ver se a gente vê a rainha por aqui. Tudo que você tá vendo pintadinho aqui são células com cria. Aqui já tá fechado ou perculado. O ovo vira larva, depois pulpa e depois abelha adulta. Tá? Aqui tem uns pontinhos brancos lá dentro que são crias novas, ainda fechado, e aqui já crias velhas. Essa abelha aqui, ó, você vai ver que já tem mel operculado. Ó. O que é o opérculo? Essa cerinha que elas colocam para tampar o mel. Então, isso é sinal de que já está cheio. O mel já está maduro, maduro. Cheio tá, mas às vezes o mel tá verde. O que é mel verde? O mel verde é quando ainda tem um excesso de água nele. Tem muita água e a abelha faz um processo de desumidificação do mel. Ela bate as asas, desumidifica o mel e matura ele, deixa ele mais maduro, tá? Sim. Essa melgueira aqui, Elisa, eu posso levar ela toda, ó. Se vocês filmarem bem aqui em cima, ó, você vai ver, Rayane, que está todo operculado, ó. Então o que eu vou fazer? Pegar lá no carro uma melgueira vazia, colocar no lugar dessa e levar essa embora. Sim. Toda cheia, ó. Toda cheia de mel. Um peso tremendo. Eu bato mais uma fumaça para quê? Para as abelhas saírem e ir para a caixa ninho. Ah, perfeito.
Aqui nada, eu vou ter aqui uns 8 quilos de mel. Os outros predadores que a abelha tem? São vários. Forídeo, a traça que come a cera, formiga, tatu canastra. Uma coisa que eu ainda não tinha falado para vocês, isso aqui é um núcleo, a gente chama de núcleo, ó. Isso aqui é para pegar enxame, tá vendo? A gente isca ele, depois a gente vai e passa para a caixa grande. Ô Daniel, e em caso de picadas? Existe um kit que é anti-alérgico, né? Sim. Não adianta pular dentro de água, lagoa. Isso é pior. Eu achava que era uma solução. Não, elas ficam te esperando você sair. Você não aguenta ficar muito tempo lá de baixo. Nossa. A hora que você sair, ela vai te ferroar. Entendeu? Então é correr o mais distante possível. É correr. Se tiver um cobertor, algo que possa te proteger, é enrolar nele, né? Em qualquer lugar que eu colocar, pega ou tem pontos estratégicos? Tem pontos estratégicos, mas que a gente tem que ir descobrindo isso aos poucos. Nem sempre a gente sabe onde é bom, onde é ruim, não. Estão usando a técnica de radioestesia para saber o ponto certo. O que é a radioestesia? Que é o mesmo sistema que eles utilizam para caçar água no solo, né, dos pauzinhos cruzados. Dizem que é ali que as abelhas voam bem. Isso aqui é um atrativo para pegar enxame. E essa é uma caixa isca, um núcleo confeccionado, inclusive pro pessoal do Senar, feito de papelão. A gente coloca no mato aqui, pega o enxame, depois a gente passa para a caixa grande, tá? Sim. Então vou colocar o cheirinho, ó. Então é isso, tá colhido uma melgueira boa de mel, né? Agora é levar. Agora é levar pra gente ir pra casa de mel. Daniel, então, fez a colheita, você trouxe o mel pra cá, pra casa do mel, né? E como que acontece esse processo agora? Daqui pra frente, o que acontece? Então, Elisa, o mel chegando aqui, ele chega nas melgueiras, que são esses caixotes aqui, onde os quadros são encaixados. São 9 ou 10 quadros, depende de cada apicultor, que vem dessa forma. Um quadro dessa forma, ele está totalmente maduro, ó, 100% operculado. Se eu coloco ele na máquina dessa forma, o mel não vai sair. Então, para isso, nós usamos o que a gente chama de desoperculação, que pode ser com a faca para quem tem habilidade, eu não recomendo para quem ainda não sabe, que é desopercular com a faca. Vai ficar 100%? Não vai, porque esse quadro aqui não está cheio. Então, desse lado aqui ele está mais cheio, ó, corta melhor. Porém, ainda fica os cantinhos que a gente tem que vir com garfo e desopercular. Muitos ainda utilizam somente o garfo para fazer esse trabalho. Eu prefiro a faca porque agiliza. Às vezes você pode usar um garfo de arrasto também. Aí o quadro fica aqui no que a gente chama de mesa desoperculadora. Ele fica escorrendo até a gente colocar bastante quadro ali. Depois ele vai para a centrífuga. Deixa eu passar a faca em mais uma aqui para vocês verem. Que o efeito de cortar com a faca é muito bonito. Esse aí tá mais cheio, né? É, mais cheio, ó. Esse mel fica escorrendo aqui embaixo. Né? Aqui tem uma torneira, ó, e o mel tá caindo ali, que depois é jogado no filtro lá para filtrar e ir pro tambor. Ou para envasar. E o porquê que existe essa camada aqui? Então, se ficar aberto, além de ficar exposto, o mel pode escorrer. Se for um mel ainda verde, ele pode escorrer. E a abelha, sabiamente, é um instinto colocado por Deus, ela cria essa pequena película, que é exatamente isso aqui que eu estou tirando, né? Que cobre aqui os buraquinhos, que são chamados de alvéolos. E aqui a abelha protege o falvo. O mel, melhor dizendo. Tá? Então daqui vai para centrífuga. E depois que acontece a centrifugação, você reutiliza esses quadros? Ah, sim, Elisa, boa pergunta. A cera é um material preciosíssimo para as abelhas. A abelha gasta 7 quilos de mel para fazer 1 quilo de cera. Isso é pesquisa feita por estudiosos aí. Então essa cera a gente jamais joga fora. E também tem o fato que a gente vai economizar o tempo da abelha. Além de economia, na questão do mel, ela não vai ter que trabalhar mais puxando esses alvéolos. Vamos pegar um quadro mais novo aqui, ó. Um quadro desse a gente utiliza ainda mais um ano e tanto. A cera tá branca ainda, tá clara. Quando ela vai ficando nessa cor aqui, ó, já escura, aí são cera que a gente tem que levar pro
para o tambor para derreter e fazer os tabletes de cera jogando as impurezas fora. A gente coloca outra cera novinha aqui para a abelha. Mas os quadros a gente reaproveita. Aqui a gente volta a colocar aqui, ó, nas melgueiras e leva e coloca por cima das caixas para elas só encherem de mel e fechar para a gente com o opérculo. Depois que o quadro é desoperculado, como nós já mostramos, ele vem aqui já desoperculado, como vocês estão vendo. A gente encaixa nessa máquina aqui, ó. Se vocês quiserem mostrar, focar aqui, ó. Ela tem os encaixes certinho, onde os quadros são colocados. E agora, com a força centrífuga, que é de jogar o mel para fora, nós vamos acelerar essa maquininha e ela vai começar a subir os RPM, né? A rotação por minuto. A centrífuga gira sozinha e acelera sozinha, tá? Aqui esse mel vai cair, como já tá ali, ó. Parece incrível, os quadros ficam juntinhos lá, mas a força centrífuga faz o mel sair dos quadros. Sim. E irem para o balde. Claro que aqui ele está caindo com algumas abelhas, resto de cera, de opérculo, mas depois a gente ainda vai passar ele na peneira. E aí é onde vocês vão ver o fluxo maior de mel. Bom, aqui ela está girando, mas eu quero mostrar para vocês o processo após a centrifugação. Então nós começamos na desoperculação, viemos para centrifugação. O mel sai aqui, eu já mostrei que ele não sai totalmente limpo ainda. Aí quando o balde enche aqui, ó, como já está próximo do meio, a gente fecha, uma torneira aqui de corte rápido. Aí nós vamos pegar esse mel e virar aqui no decantador. Aí aqui faz uma filtragem maior. Aqui sim, as impurezas vão ficar na peneira. E o mel fica aqui de um dia para o outro, 24 horas ou 48 horas, decantando. As pequenas partículas que passar na peneira, ele sobe, porque o mel, eu costumo dizer que é mais ou menos igual ao mar. Ele não aceita a sujeira. Toda a sujeirinha que tiver aqui, ele sobe. Quando a gente vai sangrar lá embaixo, ou seja, tirar o mel, você vai tirar o que está por baixo e colocar no tambor. Alguns méis que é mais escuro, outro mais claro. Por que Isso dessa depende da coloração? florada. Sim. É a florada que determina a cor do mel. Por exemplo, nós temos a aroeira, na região do norte de Minas, aqui também no Jequitinhonha tem muita aroeira, onde o mel sai muito escuro, bastante escuro. Alguns méis como o do velame, pau dolinho, que é o pau dólio ou a copaíba, o mel é claro, bem clarinho. Esse aqui é misto, ele tá um mel claro, eu não sei identificar qual que é a florada, por isso a gente chama de mel silvestre. Sim. Predominante de Mata Atlântica. E há variação no valor do mel de acordo com a sua coloração? Sim, sim. O mercado é mais exigente e procura méis claros, principalmente para fracionar. Tá? Então há um desejo maior da indústria que nos compra de comprar méis claros. Aí chega até a valorizar mais. Tá? Com exceção do de aroeira, que embora seja preto, bem escuro, ele é até mais caro do que os outros claros. Por quê? Porque descobriu nele algumas propriedades medicinais. No caso da aroeira, dele combater a H. pylori, que é uma bactéria do estômago, causa azia, gastrite e tudo mais. Então esse mel está comercializado com um valor mais alto. Então, depois do mel decantado, a gente tira ele aqui, ó. Eu vou tirar um pouco aqui para vocês verem, vocês vão ver que ele sai muito mais já puro, né? Aqui já não tem partículas grandes nenhuma. Depois dele decantado, a gente traz no balde e vira aqui no tambor, que está quase cheio. A gente enche ele até quase na boca aqui e a gente manda para exportação. Caiu uma abelhinha ali, mas antes de fechar a gente tira ela, tá? É porque está num ambiente mais externo aqui, elas têm acesso. Então daqui vai ser comercializado, vai pra fora. Daqui vem o caminhão na minha porta aqui e pega esse mel. Pessoal, e tem também o mel gourmet. Daniel, conta aqui pra gente quais as variedades que você tem aqui. Então, Elisa, o mel gourmet foi uma forma que nós encontramos de mostrar a versatilidade do mel. Que mel não é só remédio, não é só alimento, mas ele é para as coisas chiques da culinária também. Então, nós criamos uma linha. Esse, por exemplo, você está com ele na mão, é o mel cappuccino, deu o nome de moca, né, que contém leite e tal. É um produto preciosíssimo para você tomar com leite. Mas nós temos o mel de churrasco. Para churrasco, né?
Temos esse aqui também, que é para saladas doces, vocês vão ver que é com pimenta, tá? Uma delícia esse aqui para você comer com queijinho ou no churrasco mesmo. Um filetezinho desse mel aqui vai muito bem. Nós temos o de café, nós temos o de cappuccino, o de churrasco, maracujá e assim vai. Nós temos uns 8 sabores aí, que a gente arrumou aí um jeito de saborizar o mel para ficar mais palatável para quem acha o mel um pouco enjoativo para estar comendo. Dessa forma. E aí, passou no teste? Gostou? Muito bom, gente. E agora nós estamos na parte final da produção do mel, que é a parte de comercialização. Daniel, quais as dificuldades maiores que vocês enfrentam aqui no Vale de Jequitinhonha para essa parte de comercialização? Então, Elisa, na verdade, a comercialização do mel, de uma forma geral, em todo o Brasil, ela tem dificuldades. Aqui não é diferente, e a nossa dificuldade é porque o nosso mel, o nosso produto, a maioria é exportado. É um produto que é commodity, então nós não podemos colocar preço no nosso mel. Quem coloca é o mercado lá fora. Então, na comercialização, a inflação hoje, o custo de produção está muito alto. Então, uma das nossas dificuldades é essa. Ainda que nós precifiquemos o nosso mel, nós não conseguimos colocar para exportação o valor que nós gostaríamos de colocar. Sim. E aí também você traz aqui, né, para o mercado municipal, para que as outras pessoas também possam ter acesso a esse mel. Sim. É uma outra forma de escoar a nossa produção. Aqui, sim, não tem muita variação de preço. A gente consegue um preço melhor. Porém, o gargalo, o problema maior é que o brasileiro come pouco mel. Então, isso aqui é mais um merchandising, uma propaganda, uma mídia para expor o nosso mel. Vende pouco, tá? Mas o mel aqui alcança um preço que, com certeza, cobre os gastos e sobra um pouquinho. O mel fracionado. Então, mas 95% a 98% da nossa produção é exportado. Sim, então vai para fora. Vai para fora. E quanto ao coletivo, como que funciona? Temos aqui a APITA, que é a Associação Apícola de Itamandiba, é a maior associação do estado, em termos, inclusive, de produção. Nós que mais exportamos mel no estado de Minas Gerais. Porém, as dificuldades são as mesmas. Tanto na venda individual, quanto coletiva, o mel é commodity. E não somos nós que colocamos o preço. A APITA teve uma ascensão muito grande no que diz respeito a políticas públicas. Nós estamos com um container já praticamente a ponto de funcionamento para a produção, extração do nosso mel. E nós esperamos daqui para frente melhorar, dar mais ênfase ao nosso mel, quem sabe até cifrar, porque até então nós não temos uma marca registrada, nós não temos um selo ainda de inspeção. Esses são alguns gargalos para comercialização fracionada. Daniel, eu quero te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter transmitido para a gente esse tanto de conhecimento, né? Então é muito bom, é muito satisfatório saber que a gente pode contar aí com você, né? Que tem grande sabedoria nesse ramo aí de apicultura. Então fica aqui nossa gratidão e deixo um espaço para você fazer suas considerações finais. Eliseu, que agradeço, a apicultura agradece. Muito embora muitos não entendam que um canal como este, um veículo de comunicação como este, nos ajuda a divulgar a apicultura, a nossa atividade, que ainda é tanto assim desvalorizada, né? Eu acho que nós teríamos que investir mais em canais que busquem as informações da apicultura para desmistificar essa questão de que a abelha é um animal assassino. Desde que você invada a casa dela sem a devida indumentária, sem os devidos EPIs, né? Eu quero deixar o meu agradecimento a vocês também pelo empenho. E é isso, eu estou sempre à disposição para falar de abelhas. Eu falo com muita emoção porque é algo que me chama a atenção e que me dá prazer. É algo que Deus criou e tem aí, ó, a apicultura, os 3 pilares da sustentabilidade, né? É viável, é justo e é ecologicamente correto. Maravilha. Ok? Show de bola. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Nós ficamos por aqui com esse Vale Rural e até a próxima. Deixa aí nos comentários algumas sugestões de temas, enfim. Comente, curta, compartilhe. Fiquem com Deus e até o próximo Vale Rural.